Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Pega a tua palavra, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Quero que você fique atento à voz do Espírito Santo. O Senhor quer falar. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Quero agradecer as pessoas que nos ouvem através da web rádio. Muita gente nos ouvindo. Em muitos estados do nosso Brasil nos ouvindo. E eu quero mandar um alô também aos irmãos lá da Paraíba, de Recife. Irmãozinhos abençoados. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, verso 21. Você achou? Diga amém. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas também até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E o que diz aí no último verso, irmãos? Você pode dizer amém? Glória a Deus! Você pode se assentar. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Algum tempo atrás, eu fui pregar num lugar que representa muita repulsão pela sociedade. Sinceramente, irmãos, todas as vezes que eu ia para aquele lugar, uma sensação estranha dominava o meu ser, porque ali se amontoavam tanta gente e cada um se encerrando nas suas lutas, nos seus conflitos, nas suas complicações. Mas é um lugar que precisa receber a palavra de Deus. Eu quero te dizer essa noite: se você não tem atendido a voz do Senhor porque você faz acepção de pessoas, você não entende o poder do Evangelho. Se Deus tem te mandado para fazer a obra, meu irmão, não importa o lugar, as pessoas, o importante é que você foi levantado por Deus para fazer uma grande obra, amém? E se tu tens ficado parado, encerrando a sua vida, achando que parou o tempo do teu ministério, do teu chamado, eu quero dizer que você está errado. Enquanto você tiver vida, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver na terra dos viventes, Deus tem uma obra com você. E não adianta você fugir, não adianta você reclamar. Deus tem uma obra com a igreja dele, amém? Deus tem uma igreja poderosa, e essa igreja está aqui para fazer a sua vontade. Esse mundo precisa ser balançado, sacudido pelo poder que está sobre a igreja de Jesus. O inferno treme, irmãos. Existem almas debaixo do tacão de Satanás, do sacerdote do inferno. Existem pessoas que não dormem, pessoas que não vivem, pessoas que estão espiritualmente possessas por Satanás, pessoas que estão precisando sair dos vícios, das maldições, pessoas que estão agora aterrorizadas, sem futuro, sem perspectiva. Se prepare, em nome de Jesus, levanta a tua mão, levante a tua mão pela fé. Deus vai te levar a essas pessoas, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus vai te levar a essas pessoas. E quando eu fui àquele lugar, para chegar até aqueles irmãos, tinha que descer
uma escada e descer a escada, e as portas atrás de mim eram trancadas. E eu sabia que eu tinha que pregar e falar para alguns irmãos que a sociedade tem ação repulsiva. A gente não conhece essas pessoas. Quem é que quer ir nos presídios para pregar? Quem é que quer falar para aquelas pessoas que Jesus Cristo salva, cura e que não existe pecado que Ele não possa perdoar, não existe sujeira na alma que Ele não possa lavar? Quando eu saía daquele lugar, minhas pernas tremiam. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se ainda a tua alma depende de Deus, se ainda você depende de Deus, se ainda você quando prega, quando canta, você quando ministra, quando ensina a palavra de Deus, você sente uma insegurança por sua capacidade, porque você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. E confessa, irmãos, que o Espírito Santo sempre agiu e sempre agirá. Ele sempre vai fazer a obra, porque existem almas que a gente não tem ideia, mas Deus não quer perdê-las por nada. Você pode até ter uma ação discriminatória, você pode ter até uma condição em relação a essas pessoas de se afastar, mas Deus ainda quer salvar, quer libertar e quer tocar nessas vidas. Não é estranho que Jesus sai da sua terra para ir a Tiro-Sidom, porque Ele ama as almas perdidas, porque Ele ainda quer alcançar as almas que estão precisando de libertação, de salvação. Tiro-Sidom era cidade importante, e ali, na Fenícia, era cidade portuária, aonde se convergiam tantas línguas e culturas. E por ser uma cidade tão influente e recebia muitas pessoas, também se tornou uma cidade idólatra, onde as culturas se misturavam. E havia vários deuses, havia vários senhores, um lugar onde o paganismo, o sincretismo, onde a idolatria, a feitiçaria permeava, irmãos. E Jesus saiu da sua cidade para aquela região. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. E de repente, uma mulher completamente desequilibrada vai até ao encontro de Jesus. Ela vai querendo uma resposta. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Essa mulher vai até o encontro de Jesus para ter uma vitória. Ela sai da sua condição e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Ela vai até onde Jesus estava porque ela sabia que a sua filha estava violentamente sendo destruída pelo diabo. O texto diz, horrivelmente sendo usada por Satanás. Uma garota sendo totalmente dominada pelo diabo. O diabo, ele quer matar, roubar e destruir, irmãos. O diabo estava matando a vida da filha dessa mulher, a cananeia. Ela gritava, ela chegou perto de Jesus e disse, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Já havia vários dias. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Sabe por quê? Porque Deus não depende de religião, Deus não depende de nome, Deus não depende de etnia, de pigmentação da pele. Ele é o Deus de branco, de pardos, de negros, de vermelhos. Ele é o Deus de qualquer nacionalidade, é o Senhor dos senhores, aonde tem uma alma suplicando, aonde tem uma vida temendo ao seu nome, Ele está presente, irmãos. Não importa a nacionalidade, não importa a etnia, não importa grau social, vida econômica, o nosso Deus é o Deus das almas, é o Deus das vidas. Nós precisamos entender que esse Deus ama as pessoas. Oh, Igreja de Jesus, não importa o que está vindo confrontar na vida de ninguém. O nosso Deus é o Deus daqueles que estão debaixo de toda maldição, de toda perdição. Os judeus se regozijavam porque eles eram herdeiros da bênção de Deus.
Na verdade, o Messias é um judeu e ele veio primeiro para os judeus. Jesus dá uma grande lição de mostrar que ele é o Deus de todas as nacionalidades. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! A gente fica assistindo horrivelmente o que acontece hoje no Estado Islâmico. Essa destruição paranoica, numa ação compulsiva de alguns grupos islâmicos matarem as pessoas em nome de Deus. Se não for em nome de Alá, se não estão debaixo daquilo que eles acham que é o verdadeiro Deus deles, eles matam. Esse é um Deus despótico, um Deus tirano, um Deus que tem raiva. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus de amor. Infelizmente, nós trazemos um preconceito no nosso DNA muito forte. Nós temos algumas matrizes psicológicas que nos impede de entender o amor e a presença do Espírito Santo. Não importa o que as pessoas assumiram como religião, não importa o que elas dizem ser como confessos alguma fé. Deus ama todas as pessoas. E esse plano maravilhoso de Deus vai chegar ao coração de todos. O nosso dever, irmãos, é pregar a palavra de Deus. Ele salva, cura, liberta o mais vil pecador, aquele que está enganado, aquele que está debaixo de sedução, de mentiras. Não importa aonde quer que ele esteja, Deus quer salvá-lo. Essa mulher era uma idólatra. Essa mulher vivia numa cidade onde havia sincretismo puro. Mas um dia ela decidiu buscar Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, você pode dizer amém? Um dia ela decidiu buscar aquele que pode fazer o que ninguém podia fazer. Ela clamou. Satanás quer matar e destruir. Ele quer matar e destruir as famílias, casais, filhos. Ele quer colocar droga, ele quer colocar prostituição, ele quer colocar desgraça, ele quer colocar mentira, ele quer fazer com que o homem fique debaixo do seu tacão e perca a direção. Muitos ainda não conseguem fazer como essa mulher fez. Ainda estão presos às amarras do diabo, irmãos. Esse texto é muito profundo. Religião não salva. Confucionismo, budismo, cristianismo não salva. Catolicismo não salva. Religião não salva, igreja. O único que salva se chama Jesus Cristo Nazareno. E um dia essa mulher decidiu, glória a Jesus, ela decidiu, o texto diz que ela não encontrou salvação nos deuses da sua cidade. Ela não encontrou libertação nos deuses da sua cidade. Ela não encontrou saída nos deuses da sua cidade. Há muitos que se propalam, irmãos, há muitos que se manifestam. Não importa o quanto de tempo você viveu enganado. Existem pessoas que ainda estão presas a alguns segmentos mentirosos. O nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? Nós não precisamos correr atrás de necromancia, de cartomante, não precisamos buscar nos búzios, nos tarô, não precisamos buscar em nenhuma entidade mediúnica, porque nós sabemos que o nosso Deus salva, cura, liberta. Ele garantiu a sua presença no meio do seu povo. Glória a Jesus! Aleluia, igreja! Aleluia! Aquela mulher não encontrou. Há quantos assim estão tentando encontrar uma saída? Mas Jesus foi para Tiro-Sidom. Ele passava por ali e a Bíblia diz que aquela mulher começou a clamar. É isso que Deus espera. E ela teve por objeção dois não. Mas a Bíblia diz que ela insistia. Ela persistia. Não pare, meu irmão. Não pare. Esses dias Deus tem nos usado para cura divina. E tem sido tão maravilhoso, irmãos. Nós estamos no Nordeste e o Espírito Santo já nos levou para um lugar para orar pelas vidas.
Sabe, quando Deus precisa te tirar, existem pessoas em Tiro-Sidom que estão esperando por você. Existem pessoas em Tiro-Sidom, talvez seja a rua de trás da sua casa. Talvez seja o vizinho da frente, o vizinho de trás, do lado. Existe uma cidade, Tiro-Sidom, perto de você. E existem pessoas escravas de Satanás. Existem pessoas que precisam que alguém passe para que elas possam clamar. Jesus foi ali para destruir a obra de Satanás. Jesus foi ali para declarar que Ele é Senhor de todas as almas. Irmãos, nada pertence ao diabo, nem o inferno, nem a casa que será dele é dele. Nada é dele. O diabo não tem direito a nada. A Bíblia diz que a única coisa que é dele e vai permanecer nele está em João 8,44, que ele é homicida e o pai da mentira. Isso é dele, ele fala do que é próprio. Nada mais é dele. Tua família não é dele, os teus bens não são dele. O teu casamento não é do diabo, o teu futuro, o teu presente não é do diabo. Nada pertence a ele. Às vezes eu passo por um determinado lugar e o Espírito Santo fala, levante a mão e profetiza. Profetiza, igreja. Porque Deus tem nos levado para muitas cidades, que é a rua onde você mora, que é a esquina que você mora, é o condomínio onde você mora, onde pessoas estão crendo que podem receber alguma coisa, mas esses deuses feitos por mãos humanas nada podem fazer. Tem boca e não falam, tem pés, mas não andam. Som nenhum sai de suas gargantas, tem olhos e não veem. Eles não sabem que se tornam semelhantes todos aqueles que o adoram. Eles não são nada. Jesus, quando foi para Tiro-Sidom, e aquela mulher, dominada por um pavor, a sua alma estava perturbada de perder a sua única filha. E ela foi ao encontro de Jesus. E ela tentou receber o primeiro não, recebeu o segundo não, até que os discípulos falaram, mestre, atende, resolve logo isso, resolve, libera. Mas existia um problema de conflito entre judeus e os cananeus. Jesus precisava resolver isso dessa forma. Ele disse, olha, eu não vim a não ser pelas ovelhas perdidas de Israel. Mas essa mulher prova que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que não se limita à região geográfica, à nacionalidade. Ele é o Deus de todos os povos, de todas as línguas. Aleluia. Quando eu passo por um lugar e o Espírito Santo manda, ora, levanta a mão, aí eu volto para dizer a você, querido, o que está se drogando na esquina não pertence ao diabo. Aquele viciado não é do diabo. Aquele homem, chefe de família que está sendo destruído pela bebida não é do diabo. Oh, mas ele não faz parte do nosso clã evangélico, do nosso gueto gospel. E Deus tem nos levado a certos lugares para dizer, levante a tua mão, existem almas que precisam ser libertas. Vidas estão sendo dominadas pelo diabo. Quando você olhar para algum lugar e falar, tudo do diabo não é não. O diabo ele é um usurpador, ele é um ladrão, ele é um mentiroso, nada pertence a ele, ele é um intruso. As vidas se submetem, porquanto não têm força, não conseguem sair da sua ação poderosa, satânica, de prender as almas. Mas quando passa um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós temos autoridade para destruir as obras do diabo. Você tem autoridade. Aquela mulher, ela correu e começou a clamar. Ela começa a clamar. O verso 22 e 25 fala que ela se humilha, ela se arria aos pés de Jesus. E naquele momento, Jesus falou, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquilo fez um grande silêncio, irmãos. Um grande silêncio. É o que o inimigo tenta prender as pessoas. Quantas pessoas acham que quem sou eu? Como eu posso chegar até a casa de Deus? Como eu posso ser recebido pelo Deus Todo-Poderoso? Naquele momento, qualquer barulho, até que caísse uma agulha no chão, no meio daquele tropel, daquela multidão, se uma agulha caísse no chão, se ouviria, porque o silêncio foi total. E aquela mulher diz, Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que são sobejadas da mesa. Oh Deus, irmãos, nós estamos hoje na mesa do Pai, orgulhosos, nos achamos
Hoje estamos na mesa, comendo o pão da vida, participando dessa adoração, entregando as nossas almas. Mas Deus não quer que você saia daqui empanzinado. Deus não quer que você saia daqui gordo, obeso, espiritual, que não possa ver aqueles necessitados. Aquela mulher quis dizer para Jesus o seguinte: Senhor, na tua mesa há tanta fartura, na tua mesa há tanta abundância, que até aqueles que não têm direito à tua mesa podem se alimentar daquilo que sobra dela, daquilo que cai, daquilo que resta. É o suficiente para receber a vitória, a bênção. Na casa do Senhor há fartura. Na casa de Deus há fartura. A presença de Deus está aqui, irmãos. E aquela mulher disse: Senhor, na tua mesa fartura, abundância. Os cachorrinhos podem se alimentar com o que sobra, com o que resta, as migalhas. Já é o suficiente, já é o suficiente. Os cananeus tinham vários deuses, e um dos deuses que eles adoravam era o deus cachorro. Por isso, se entendia por que os judeus chamavam os cananeus, os da cidade de Tiro, Sidom, de cachorrinhos. Em sua moeda comercial, tinha a imagem de um cachorro. Eles adoravam vários deuses, mas Deus está nos mostrando que aqueles que vivem no engano ainda podem ser alcançados da fartura que há nessa casa espiritual. Não faça, meu irmão, de rogar diante dessa mesa. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós operamos aqui. O ministério é operado por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada funciona, irmãos. Romanos 8, versículos 7, 8 diz que a carne nada pode fazer. A carne é inimiga de Deus. Existe inimizade entre Deus e a nossa consciência poderosa. Nós não podemos fazer a obra de Deus com o poder da nossa carne. Às vezes você quer realizar a obra de Deus, mas você não vai entender que o amor de Deus transporta as pessoas das trevas para a luz. O amor de Deus tira as pessoas que estão cerceadas debaixo de trevas, de horrores. Quem somos nós para entender isso? A única coisa que as pessoas precisam é receber do que cai dessa casa, dessa mesa, do que sai dessas quatro paredes, do que é louvado. Você acha bonito louvar a Deus? Você não sabe que esse louvor pode libertar, curar. Você pensa que a tua palavra ficou bonita? Eu preguei bem. Você não entende que essa pregação é para combater as obras de Satanás, para tirar os vergonhos do inferno, quebrar cadeias invisíveis. Como eu preguei, como é minha mensagem. Irmãos, é o que cai, é o que sai daqui, que tem o poder de curar, de libertar. E aquela mulher entendeu isso. E Jesus falou: grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé, mulher. Você tem muita fé. Você tem muita fé. Eu não sei se a Amanda está aqui. Amanda está aqui? Não está. Às vezes a gente não dá atenção a uma coisa, mas tem muitos da parte de Tiro, Sidom tentando libertar, e você não tem dado ouvido. Eu estava lá no Nordeste, a irmã mandou uma mensagem, falou assim: pastor, tem um amigo que está tentando tirar a vida. É Satanás que quer fazer isso. Ele quer destruir. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, irmãos. E uma pessoa que fala sempre que quer destruir a sua vida, a anatomia do suicídio acontece sempre assim: a pessoa tenta se convencer. E quando a pessoa estiver falando, não ache que ela esteja falando e simplesmente por desabafo, não. Ela está só tentando ganhar coragem. Ela fala porque tenta se convencer. E uma alma vai para o inferno, duas, dezenas, centenas e milhares vão para o inferno, porque nós estamos andando próximo à cidade de Tiro e Sidom. Não conseguimos entender que os cachorrinhos se alimentam do que cai da mesa. Não importa. Você não pode entender, mas Deus entende profundamente que nenhuma alma é do diabo, nenhuma vida é do diabo. Ninguém pode se perder
Porquanto ainda existe a unção do Espírito Santo sobre a terra, irmãos. Amém? A unção do Espírito Santo está sobre a terra. A igreja está aqui. A unção do Espírito Santo só vai ser retirada quando a igreja for arrebatada. Mas enquanto a unção, nós vivemos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, mas nós temos nos alimentado do pão da vida, da palavra, temos recebido direto do trono de Deus. Esse altar tem fluído, esse altar tem enchido a nossa alma. Nós não vivemos pela vista. 2 Coríntios 5,7 diz: nós não somos daqueles que andam pela visão. Nós andamos por fé, irmãos. É por fé. Por fé. Nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Eu gostaria que você ficasse, em nome de Jesus, de pé. Não importa o que você tem vivido. Não importa o que você tem passado. Quero dizer que Ele tem a vitória. A Bíblia diz que naquele mesmo instante, Jesus disse: vai, grande é a tua fé. A Bíblia diz que naquela mesma hora que Jesus liberou essa unção, essa palavra para a mulher, o demônio deixou a sua filha. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus. A gente não pode entender o que Deus é capaz de fazer, mas creia, creia. Talvez você pense que não tem jeito, não tem saída, e Ele está dizendo para você: tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. É com luta, é com dificuldade. Mas, meu irmão, você está lutando contra as forças espirituais, as forças da maldade. Nós precisamos entender que a nossa força diante dessa luta não é nada. Nós temos que usar as armas espirituais. Talvez a porta esteja fechada para você, porque você não começou a entender que Deus quer que você use a sua fé. Que as coisas não estão acontecendo porque você acha que não vão acontecer, que Deus não vai agir. O diabo já colocou que seu filho pertence a ele, que sua irmã pertence a ele, seu casamento pertence a ele. Meu irmão, uma das coisas mais reais na história dessa guerra é que o diabo é um tremendo mentiroso. Se ele falou que a sua família, que a sua irmã, que seu parente, quem quer que seja dele, você diz: sai da frente, mentiroso. Você é mentiroso. E não importa quantos estão agora debaixo desse grande poder satânico. Jesus Cristo tem o poder de quebrar todas as cadeias e maldições. Igreja, vamos voltar à fé viva. Não abra mão disso. Busque a Deus. Meu irmão, venha buscar, venha para os cultos, venha se consagrar, venha jejuar, venha buscar a palavra, venha adorar a Deus. Aqui não tem artista. A igreja não pode ser uma casa de show. Esse lugar é casa de oração. Aqui não é casa de show, irmãos. Aqui não tem artista, não tem gente importante. Aqui tem adoradores. Venha, meu irmão, venha. Venha, busque. Tenha fé. Aquela mulher não desistiu. Porque ela queria alcançar a vitória da sua casa. Eu quero que você, em nome de Jesus, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Nós não temos muito tempo hoje, mas aonde você está, sinta a presença do Espírito Santo em seu coração. Sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos, porque há uma unção aqui. Você está na mesa onde há fartura de poder e de graça. Oremos. Querido Deus, amado Pai, ó Deus querido, nessa noite nós nos encontramos, ó Deus,
dependentes de Ti. Nós declaramos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, que, Senhor, tudo que vamos fazer na nossa vida, tudo que precisamos conquistar, ó Deus, se não for o Teu Espírito Santo, ó Deus, que será de nós? Então, nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui renovando uma aliança, ó Deus, noite de Santa Ceia, Senhor, dizendo que Tu és o nosso Senhor, que a nossa vida está no Teu altar, ó Deus, que o nosso coração está rendido a Ti, ó Deus querido, que essa noite, ó Deus querido, que Tu possas estar realizando, ó Deus, pedido do coração dos Teus filhos, ó Deus, que Tu possa estar contemplando cada família aqui presente, Deus querido, tantos problemas, tantas ansiedades, ó Deus, mas nessa noite, ó Deus, sempre quando viemos na Tua casa, ó Deus, nós queremos sair diferentes, que essa noite não seja, ó Deus, diferente, que possamos sair daqui renovados, ó Deus, com a nossa fé transformada, ó Deus querido, crendo, Senhor, que não há empecilhos, que não há impedimentos para a nossa vida, porque nós temos um Deus maior que os problemas. Nós temos um Deus que é criador do céu, da terra, que conhece, ó Deus, que nos conhece antes de nos formarmos no ventre de nossas mães. Ó Deus querido, é nesse Deus que nós confiamos e é nesse Deus que nós declaramos a nossa fé nessa noite. E quem crê pode dizer amém. Glórias a Deus.